Gente, estou aqui hoje em Alphaville com uma pessoa que eu passei a admirar demais nesses últimos meses, tem crescido em influência na minha vida, um grande amigo. E ó, eu comi hoje o melhor croque madame que eu já comi na minha vida. Tô aqui com ele, ó. Olá pessoal, gente, o Rick Vanilla é um grande amigo, me surpreendeu e nós cremos no mesmo Deus, nós somos irmãos, não tem divisão entre a gente, nós temos que promover a unidade, não a divisão. E é uma grande honra, né, estar aqui com o meu amigo Rick, e eu vou no podcast dele. Aí sim, tá? Nós vamos falar algumas coisas que vocês precisam saber. Preciso. Nesse momento eu acho que tem que ter união de todas as religiões, porque o que tá vindo por aí é coisa séria. Exato. E vai vitimizar muita gente. Então, enquanto a gente puder evitar e acalentar corações, nós estaremos juntos. É isso aí. Falou, juntos pessoal. E forte. Valeu. No meio de toda a comoção causada pela morte de Daniel Mastral, uma nova polêmica vem à tona envolvendo a viúva do autor e figura cristã, e o polêmico satanista Rick Vanilla. Mas quem é Rick Vanilla? E por que essa disputa tem causado tanto alvoroço? Antes de começarmos esse vídeo, logo abaixo na descrição tem o link do nosso grupo do Zap para você entrar e receber nossos vídeos toda vez que lançarmos um vídeo por aqui. Te vejo lá! Rick Vanilla é conhecido por ser uma figura controversa, autoproclamado satanista, e tem se envolvido em várias discussões com líderes religiosos e figuras públicas do meio gospel. Sua abordagem provocativa e muitas vezes ofensiva o colocou em rota de colisão com diversas pessoas, incluindo a viúva de Daniel Mastral. Recentemente, a viúva de Daniel Mastral resolveu quebrar o silêncio e desmascarar Rick Vanilla, expondo o que ela acredita serem os podres dessa figura. Eu agradeço muito por vocês estarem comigo agora. Não é a pessoa que, obviamente, deveria estar falando aqui. Não era eu que deveria estar falando aqui. Eu não tenho nenhum prazer em estar aqui. Desde o dia que tudo aconteceu, já no dia seguinte eu precisei ir em vários lugares. Eu fui na delegacia, eu refiz o caminho da ML. Enfim, eu não quero me estender aqui. No domingo de manhã, quando eu falei com ele, eu saí de casa, o Daniel tava dormindo. Eu falei com ele, ele queria dormir até mais tarde porque ele tava cansado. Eu falei, bom, então pra você dormir melhor, a casa ficar em silêncio, eu vou levar as crianças na pracinha, a gente come alguma coisa, porque já era 1h da tarde, eu falei, o bebê precisa comer. Você dorme, aproveita o silêncio, que aí depois eu volto, a gente faz alguma coisa. Então, tudo bem. Dei um beijo, a gente brincou, ele com a família dele, e me disseram para esperar 24 horas para fazer o boletim de ocorrência. Eu falei, eu não vou esperar, porque meu marido não tá me respondendo as mensagens, ele não tem esse costume. Eu fiz o boletim de ocorrência, foi indeferido, porque eles haviam encontrado o Daniel e estavam tentando contato comigo, não estavam conseguindo. E em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar para vocês, é o seguinte, ele de alguma forma encontrou o celular do Daniel. A maioria que já conviveu com o Daniel conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem, as pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet, e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem, e eu falei, como que ele encontrou seu número? Eu não sei, se depois ele falou pro Daniel, naquele momento nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo pra se conhecerem, pro Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses, e o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos é mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel.
E o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? A gente era muito amigo e não importasse o que acontecia, no final do dia a gente tava junto, no final do dia a gente tava abraçado, a gente tava resolvendo qualquer coisa, a gente tava assistindo um filme, comendo uma pipoca, a gente tava fazendo comida 3 horas da manhã, dando risada, sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E eu vou honrá-lo, assim como ele é um homem de honra e ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas e é isso que eu pretendo fazer por ele, meu melhor. Não sei por onde começar ainda, mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos. Ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe. Existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela para que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize para alguém, falem no grupo, alguém passa para mim, para que a gente tome as providências já pra cortar, ele vai estar percutindo, não confie no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar por ele orou por ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem falou nós choramos foi o Vitor, ele falou, ele chorou, então ele foi porque ele e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá, ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria, assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então era assim que ele pensava, ele não pensava em se unir com o Vitor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente, ele nem mencionou, porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus para ele. Segundo ela, Vanilla tem usado a morte de Daniel para se promover, atacando sua memória e espalhando mentiras sobre sua vida e ministério. Por outro lado, Rick Vanilla não ficou calado. Ele também resolveu detonar o que considera serem as verdades ocultas sobre a viúva de Mastral, fazendo acusações sérias e trazendo à tona questões que, segundo ele, estavam escondidas. Então assim, é uma pessoa que eu não confio, essa Dai Wish, saiu do nada, já fez podcasts aí falando sobre feminismo e não sei o que, toda terapeuta holística, toda místicazinha. Hoje em dia a gente sabe que tem uma esmagadora quantia de terapeutas holísticas saindo do bueiro, tá? Sem noção nenhuma do que é a vida espiritual, falando um monte de groselhas. Eu tô nisso há mais de 20 anos, eu já vi muita gente falando besteira sobre vida espiritual, besteira sobre terapia holística. Tem que tomar muito cuidado com as pessoas que põem a mão na sua cabeça, que mexem com a sua energia. Uma terapeuta holística, de fato, não estaria pisando em cima da memória do marido, tá? Não estaria fazendo isso mesmo. Você tem um filho para criar, toma vergonha na sua cara, sai desse viés esquerdista que você tá, seja pela família, seja pelo Senhor teu Deus, que era o mesmo Deus do teu marido. Tá? É isso que eu falo aí pra essa mulher, pra essa atual esposa do Mastral, porque hoje é assim, né? Firma uma aliança ali, vai na igreja, casa no cartório, é esposa. Não, esposa é quem mora no coração de fato. É isso aqui, ó, é quem tá do lado, é quem tá reafirmando, é quem tá comprovando. A Raquel nunca me deixou ir sozinha pra lugar nenhum, porque ela é sempre minha testemunha
testemunha ocular de tudo que a gente conversa, tudo que a gente, enfim, trabalha aí nas redes sociais. Isso é esposa, tá? Agora, o marido morrer e já sair se promovendo na internet, falando mentiras, isso pra mim é mau caratismo. Você tem um filho pra criar, acorda, tá? Porque senão vão pegar os direitos autorais dos livros que é pra ficar com o teu filho. Não é seu, é do teu filho, diga-se de passagem. Ele é o herdeiro, você não é herdeira de porra nenhuma, é o seu filho, tá? Então, é isso que eu tinha pra dizer dessa terapeuta holística aí, feminista, que tá falando besteira sobre o Mastral. O Mastral servia o Deus de Israel, o Mastral servia Adonai, que é uma palavra que a Daiane aí não consegue falar, é Adonai, ela não consegue falar Senhor, ela não consegue falar Deus, ela não consegue falar Adonai, ela não consegue falar El Shaddai, ela não consegue. Porque só aqueles que habitam no espírito de Adonai podem falar o nome dele, tá? E eu quero que uma série de maldições caia sobre mim se eu estiver usando errado o nome de Deus aqui e usando de forma errada o nome de Adonai, tá? Eu quero que ele me destrua com uma série de maldições se eu estiver usando o nome dele em vão, tá? Então você se dobre ao Deus de Israel, você dobre seus joelhos, você meça sua língua para falar do Daniel Mastral, tá? Não é 2 anos que firma uma relação, tá? Não é em 2 anos que você vai saber tudo que a gente passou dentro de ordem secreta, dentro dessas porra que a gente viveu, tá? Não é em 2 anos que você vai saber de como a esquerda age no país. Eu sabia, o Daniel sabia também do terrorismo que acontece, nós sentimos na pele. Então você meça suas palavras para falar de mim, você nem me conhece, graças ao bom Deus, inclusive, tá? Porque se eu tivesse tido tempo com o Daniel, eu teria falado, se separe dessa mulher, se separe, porque os olhos dele não brilhavam quando falava de você. Agora, quando falava da Isabela, ele soluçava, o coração embargava. Quando ele falava do filho dele com ela, o coração moía, tá? Aproveitadora, foi num monte de podcast aí pra falar do cara e nem sabia do que ele passou, tá? Então você meça as suas palavras antes de falar do Senhor de Israel, antes de falar de Adonai, antes de falar do Daniel Mastral também, que você não sabe, você não vestiu a pele dele. Você tava com ele, mas você não estava em união com ele. Entende? Uma coisa é a gente andar do lado da pessoa, outra coisa é a gente caminhar com os próprios sapatos da pessoa, vestir a própria pele dela. E você não fazia isso, porque se você fizesse, você não estava dando essas declarações erradas na internet. E vou além. Você reative os perfis do Daniel Mastral. E eu quero os últimos stories, meu com ele. Ele cantando comigo, ele brincando comigo. Aliás, os seguidores do Mastral, vigiem. Porque os seguidores do Mastral que estão comigo agora, vigiem, tá? Queria que vocês tivessem salvado os stories dele. Infelizmente eu não sei quem pode ter salvado, mas se tiver alguém aí que salvou os últimos stories do Mastral, coloca aí pra gente. Mas qual é a verdade por trás dessa briga? Como sempre, em situações como essa, é difícil saber ao certo onde está a verdade, especialmente quando há tantas emoções e interesses envolvidos. O que podemos afirmar é que essa disputa está longe de acabar e promete trazer ainda mais revelações nos próximos dias. Diante disso, fica a pergunta: até que ponto essa briga entre a viúva de Daniel Mastral e Rick Vanilla pode nos ensinar algo sobre nossa própria fé e sobre como lidamos com a memória daqueles que partiram? Será que estamos deixando que questões pessoais e disputas de ego tomem o lugar de algo maior, que é a preservação da verdade e da paz? Em tempos de tanta contenda, devemos nos lembrar das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Que possamos buscar a paz, mesmo em meio às tempestades, e lembrar que, no final, a verdade sempre prevalece.